Hello! Epa, É, aí, agora deixa eu tentar conectar o meu fone, porque senão eu não vou nem me ouvir direito. gente, a primeira transmissão ao vivo dá aquele frio na barriga, porque eu não conseguia saber se eu estava ao vivo ou não. Agora eu estou, Rodrigo está aqui, está ao vivo. Não, se fosse um frio só na barriga, tava tranquilo. Não é um frio só na barriga. Tá vendo, gente? Para vocês que perguntam como controlar a ansiedade quando você vai falar em público, é isso, sempre vai dar o frio na barriga. Não, sempre vai. O fone não funciona, então vai no É, áudio. Se o áudio estiver ruim aí, você me fala, mano. não, eu tô ouvindo perfeitamente. Tá muito bom pra mim. Você tá me ouvindo bem? A Raquel, minha vizinha, entrou. Oi, Tá Rachel. tranquilo. Vou até baixar um pouco do volume aqui, que acho que fica melhor. É. Mas muito bem, pessoal. Vou adiantando aqui, né? Até mesmo porque essa live vai ficar gravada, né? Então a gente quer, né? Para quem não me conhece, então eu sou a Mariana Botan, também conhecida como Mary Street. E aqui estou aqui com o Rodrigo, que é psicólogo clínico. E é nosso parceiro aqui no projeto Mary Street, né? Então, o lema do nosso projeto é paz de espírito é saúde mental, né? Então, eu sou jornalista e há 13 anos já eu pesquiso sobre depressão, sobre ansiedade. E eu descobri, gente, que sim, autoconhecimento, né? Você não saber o que dá sentido à sua vida, você não se conhecer, isso tudo pode nos adoecer, né? Os transtornos mentais, os grandes males do século, não são apenas um desequilíbrio químico, não são uma causa exclusivamente genética, algo que a gente não possa fazer nada a respeito, né? Como a gente vai ver aqui nessa live hoje, a gente é muito mais responsável pela nossa felicidade, pela nossa saúde, do que às vezes a gente julga sermos capazes, né? Então, o grande projeto, né, a grande ideia de Mary Switch é fazer com que você assuma as rédeas da sua vida, né? Se responsabilize pela sua felicidade, pela sua saúde e que sim, gente, a gente não está condenado a isso não, tá? Se você sofre hoje com taquicardia, medo de morrer, se sente inseguro para tudo ou está frustrado, né? Tá meio deprê, né? Tá naquele ciclo que você parece que não tem saída. Tem saída sim, às vezes a gente só tá cercado de falta de informação mesmo, tá? Falta de cuidado, falta de amor, mas tudo isso aqui a gente vai te ajudar com isso, tá bom? Né, Rodrigo? Fala um É pouquinho isso aí. pro pessoal aí. Ó, a primeira coisa que eu acho que eu continuo, para mim é muito parecido fazer a live, a primeira live, com ter sido orador da faculdade, sabe? Dá um Hum, receio de falar alguma coisa errada e aquele nervosismo, tá? Então, assim, se a gente gaguejar, se a gente errar, porque a gente ainda tá arrumadinho, né? Agora eu tô vendo que a gente tá arrumado, né, Mari? é, É, tá se a gente penteadinho, errar, seu cabelinho, topetinho, tá bonitinho. você tá maquiado, Mari. Não te falar nada, né? Não, mas é isso aí. Eu acho que a nossa proposta é essa, né? E como você falou, o primeiro tema, a gente queria ouvir vocês, a gente convidou vocês, a gente tem os temas, a gente levantou os temas, mas como não ia dar tempo, a gente definiu um, que é esse primeiro, de por que que as pessoas estão tão chatas, né? E eu costumo dizer que, bom, a primeira resposta que vem na cabeça, não sei se você vai concordar, Mari, mas é porque são pessoas, né? E na verdade, por que que eu falo isso? Porque nós somos incompletos, imperfeitos, nós erramos e vamos aprendendo com cada erro que a gente faz. E é assim que a gente amadurece. No primeiro momento, o que a gente pensa, talvez com relação à ideia da vida, é que a gente não tenha nenhum tipo de sofrimento. Ninguém quer sofrer, ninguém quer se sentir triste, ninguém quer se arrepender, ficar magoado ou magoar alguém. Mas é errando, é dessa forma, errando, ficando com remorso, avaliando, voltando, na verdade, a visão para dentro de si, que a gente consegue aprender as coisas, ver onde a gente errou e ter uma versão nova a cada nova situação. Lá na época da faculdade, a gente falava, eu não lembro se foi, eu acho que era um dos professores, né? Mas disse que, assim, nos estágios, eles diziam que errou, tá errado e não se erra mais nisso.
né? Então a gente erra uma única vez naquilo e comete novos erros para continuar aprendendo. Então a gente também tem que ter a capacidade aí de poder se perdoar, né? Eu acho que é isso mesmo, assim, porque as pessoas estão tão chatas, gostei desse gancho, assim, né? Ninguém gosta de errar, e até né, o que a gente falou, assim, por que que a gente tem tanta dificuldade, né, de se conhecer, né? Porque às vezes tantas pessoas ainda hoje, 2022, tem medo de psicólogo, tem preconceito com terapia, né? Acha que, ai, mas eu vou lá ficar falando para um desconhecido dos meus problemas, tem vergonha, né? Isso é, na verdade, uma grande ignorância mesmo, né? E uma falta de humildade muitas vezes, né? Porque a gente não quer para o outro, nessa nossa sociedade, a gente tem que estar sempre mostrando a nossa melhor face, né? A gente não pode demonstrar vulnerabilidade porque alguém vai passar por cima da gente, né? Na verdade, é uma carga que a gente vai tomando na vida, porque a gente sabe que desde a escola já começa por aí, né? Os mais fraquinhos recebem bullying, aquele que não entende direito já é zoado, depois nas empresas, se você não colocar a cara de que você sabe tudo, ai, nossa, aquela ali nunca me subi na vida, né? Então a gente vai aprendendo que a gente não pode ser vulnerável, né? Que a gente não pode não saber, né? Então eu também, nossa, eu também morria de medo de fazer pergunta na escola, porque na pós, não era nem na escola, na pós eu ainda lá com 20 e tantos anos, ai, gente, não entendi isso. Mas eu não perguntava. Isso aqui que eu vou pensar de mim, que vergonha, né? Então, assim, eu lembro que quando eu fui, né, iniciei esse meu processo de autodescoberta, foi em 2009. E foi porque eu comecei a ter pânico. Eu nem sabia que era isso, né? Na época não se falava, mas eu tava acordada desesperada. E aí eu fui buscar o yoga. E a minha professora de yoga, Tia Milena Dias, ela tá no Instagram, ela é super especial, gente, super recomendo. E ela foi me explicando, ela falou assim, sabe por que acontecem essas coisas, depressão, pânico? Porque a gente vai aprendendo que a gente tem que ser perfeito. Desde quando a gente nasce, o médico, assim que a gente sai de dentro da nossa mãe, ele olha pra gente e fala, nossa, é perfeita, a criança está perfeita. E aí a gente vai fazendo, a gente, né, assume esse ideal da perfeição e vai jogando as nossas imperfeições para debaixo do tapete. Porque a gente não consegue lidar, porque é difícil, é doloroso e a gente está com esse ideal aí, somos perfeitos, né? E é até uma hora que a gente começa a tropeçar nesse tapete, tanta sujeira que tá ali debaixo, né, Rodrigo? Tá, mas aí a gente ainda vai culpar o outro, né? Porque alguém varreu sujeira para debaixo do tapete. É. Tem isso também. Eu costumo dizer, Marco, que na verdade a gente nasce em primeira pessoa. Então a gente tem o hábito, já desde o nascimento, de ver o mundo, de olhar os outros. Então a gente tem essa conduta natural de estar sempre julgando, avaliando o que o outro está fazendo. Difícil vai ser, na verdade, a gente olhar para dentro de si ou ver qual a conduta, o jeito de se portar que a gente tem. Né? Então é isso que vai ficando difícil da gente fazer. Quando você falou da ideia de preconceito com a psicoterapia, eu acho que no primeiro momento vem isso, vem a ideia, né, de que a gente ainda tem um preconceito de que psicoterapia é para quem não está lá muito bem na cabeça, né? Uhum. Então qualquer outro tipo de ajuda e qualquer outro tipo de medicamento é sempre muito bem-vindo. Então medicamento para colesterol, medicamento para pressão alta, você vai no oftalmo e vai ter que trocar a lente ou usar um óculos, tranquilo, né? Mas se você precisa de alguém para poder conversar de um jeito mais técnico, aí não dá para ser feito. Se você precisa, de repente, de um medicamento, no primeiro momento, lógico, para poder auxiliar no desequilíbrio físico-químico do teu cérebro, não pode. Né? Então, por que isso? Porque, na verdade, um óculos não vai mudar quem você é. Muda a tua imagem, você tem um pouco de vergonha, mas se adapta, se acostuma, se condiciona com isso. Quando a gente tem a ideia de procurar por alguém para trabalhar, para auxiliar com a psicoterapia ou até mesmo psiquiatria, a gente tem medo de deixar de ser quem a gente é. A gente também esquece que talvez seja justamente o jeito que a gente tem de ser e do jeito que a gente é que levou a gente a ter que procurar por ajuda. E a gente Então, não faz isso. A gente tem sempre a tendência de olhar para o outro. Então eu estou olhando aqui todo o meu consultório, olhando você e de vez em quando dou uma pescadinha para ver quem está entrando. Né? E aí, mas eu não me vejo. Né? É por isso que a gente se estranha quando se vê no espelho, quando se vê em fotos, quando a gente ouve a nossa própria voz, porque a voz que eu estou ouvindo, da que eu digo, não é a mesma que vocês estão ouvindo. Né? Então a gente tem essa tendência, a gente olha para o outro para julgar.
e a gente não quer ser julgado. Então, faço o que eu digo, não faço o que eu faço, tem que ser bem disciplinado e doutrinado para a gente poder ter esse avanço, né? Eu acho que deve partir de uma questão primeiro da consciência, né? E da informação. Porque na sociedade, realmente, né? A gente até já nota essa primeira dica, né, pessoal? Com o yoga, com a espiritualidade, eu ouvi um termo que eu não conhecia, né? Então, a espiritualidade e o yoga nos ajuda muito nessa educação psíquica e emocional, né? Que o Rodrigo está falando. É mais fácil olhar para o outro do que para si. Tem até uma frase bíblica que eu enxergo, como que eu enxergo o cisco no olho do meu irmão, mas não enxergo a trave que tem no meu, né? Então, eu acho que isso é realmente uma condição humana, né? Da dificuldade de olhar para si, porque estamos falando de uma citação bíblica, né? Então, assim, existe a nossa sociedade, ela é pautada no objeto referência, né? O que é isso? Objeto de referência eu olho para o outro e no outro eu fico vendo. É muita questão da comparação, né? Então é muito fácil a gente entender esse conceito do objeto de referência é a comparação. Então a gente está, ao invés de olhar para si, que seria a autorreferência, né? Ter o seu eixo interno como seu centro para tomar suas escolhas, para se observar, né, para pensar sobre a vida, né, para tomar suas decisões, a gente está sempre se comparando, né? Isso, objeto de referência é isso, você está no externo. Então, isso entra muito a questão dos padrões de, né, status, de sucesso, esses padrões que a gente é ensinada, né, a questão da estética, né, o que se fala, né, às vezes pega muito, né, a questão do humano, a questão da estética, o que são os padrões de beleza, mas padrões de tudo, padrões de sucesso, de saúde, de beleza, De felicidade, felicidade. de felicidade, de riqueza, de sucesso, né? É por isso que quando você estava falando também na questão ali da dor, né? Quando a gente falava do quanto a dor, em algum momento, ela está presente para uma ideia de crescimento, a gente tem um fator também social, que hoje a dor ela não é compatível com a produtividade. Então, se a gente estiver doente, se a gente estiver sentindo dor, se a gente estiver mal por alguma situação, a gente não produz. E, na verdade, a gente tem que produzir. E, socialmente, a gente é cobrado para isso. Né? A gente tem que estar sempre bem. Seja para o trabalho, para os amigos, para o relacionamento, em todos os sentidos, e tem que estar produzindo. Então, a cobrança sempre vem, né, Mari? É uma pressão muito grande. E aí, eu acho que a ansiedade, como você falou, síndrome do pânico, a depressão vem como consequência e pega todo mundo. Além dos pacientes que eu atendo todos os dias, eu fico surpreso quando eu vou conversar com alguns dos amigos e aí, eu senti algumas coisas assim. Você vê nitidamente na conversa que é uma situação ali de ter um episódio quase de pânico, um episódio de ansiedade, né? Crise de estresse, né? Então, o momento que a gente vive é hoje muito pesado. E aí também, diante disso, fica aquela dúvida sempre de como agir, a angústia que a gente tem para tomar uma decisão. Então, eu sempre falei, né? A gente vive há 2 anos a pandemia, né? Do coronavírus. E antes mesmo dessa pandemia, eu falava que a gente já vivia uma pandemia de transtornos mentais, né? E é fato, né? Os dados da Organização Mundial da Saúde não deixam mentir, né? E com a pandemia essa situação se agravou ainda mais, né? E eu sempre, né? São 13 anos de pesquisa, né? Eu queria muito sempre trazer essa reflexão para as pessoas, sabe, Rodrigo? Que é isso que você falou. Por que a gente está com tanto transtorno mental hoje em dia? A depressão, síndrome do pânico, a ansiedade. A ansiedade sem patologia é natural do ser humano, né? O que a gente falou, é natural a gente ter momentos de ansiedade. A gente aqui estava ansioso para o início da live ao vivo, nossa primeira live. Então, assim, isso aí, a ansiedade vai fazer parte da nossa vida. Né? O problema é quando ela se extrapola para um quadro patológico, adoecimento, começa a prejudicar a nossa vida e tudo mais. Mas o que é importante as pessoas entenderem? Por que estamos tendo tanto caso de transtornos mentais? Por que está essa pandemia? Por conta justamente desse desequilíbrio que a gente tem, dessa autocobrança. Então, a gente não está vivendo um estilo de vida coerente com o que o nosso estado interno, com o que a nossa saúde, a nossa condição de ser humano pede.
né? Então a gente está tentando ser super-humanos. Então, esse lance mesmo assim, a gente tem que estar sempre produzindo. Não pode demonstrar vulnerabilidade. Vocês sabiam que a depressão, ela é quase um mecanismo de autorregulação? Por exemplo, quando você passa por algum trauma emocional, aquela energia fica acumulada dentro de você, fica represada no seu inconsciente. Porque é doloroso você entrar em contato, então o seu corpo vai guardando aquilo para o seu inconsciente. Só que lembra que eu falei a sujeirinha debaixo do tapete? Muitas e muitas dores não trazidas para a consciência, não sabendo lidar, e aí você faz o quê, né? Ah, trabalha cada vez mais, ou às vezes se esconde atrás de um vício alimentar, ou outros tipos de vícios de drogas, o workaholic, que é um vício no trabalho, né? Essa tal da fuga de si. Então a gente tende a ter essa fuga de si, se escondendo sobre esses hábitos, excesso de rede social, excesso de trabalho, excesso de todas as coisas que vão Compras. fazer essa fuga, né? E aí, justamente por essa fuga, então você está num extremo. Chega uma hora que o seu corpo pede, meu, você precisa parar. Você precisa parar. E aí vem um quadro de depressão, de síndrome do pânico, como um alerta. Porque se você continuar fugindo, né, de enfrentar essa dor, de olhar e se tratar, se respeitar, se dar um tempo maior, você poderia ter um colapso. Ou até mesmo, né, um ataque cardíaco, enfim, AVC. São casos extremos, né? Mas que é importante, que é um sinal que a gente não está respeitando a nossa humanidade. Sabe quando que a gente acaba olhando para dentro de si, Mari? Quando a gente se Hum, vê, na verdade, dentro de uma relação, quando é para identificar o que é que eu faço na relação. Isso para isso, base de comparação, que é o que você falou. isso. Então, no primeiro momento de uma relação, eu não vejo, eu não tenho, eu tenho muito essa visão de olhar para você e para criticar, né? Quando que eu vou olhar para mim? Para ver dentro da relação o que é que eu estou fazendo e você não. Então é para quando eu vou acabar me colocando numa posição superior do quanto eu estou fazendo mais pela relação, pela casa, pelos filhos, pelo trabalho, pela sociedade, pela empresa, e você não. Esse é o único momento em que a gente tem uma tendência a olhar para si. A ideia, como eu já falei para você uma vez brincando, falo isso acho que para todos os pacientes também, aquela ideia de olhar para mim, para assumir, né, 100% da minha metade da responsabilidade é muito difícil de acontecer no primeiro momento. Eu vou, na verdade, assumir que eu faço muito, eu me dou demais, enquanto você não está fazendo a contraparte. Então, você vê, tem essas duas coisas ao mesmo tempo. E aí aumenta o peso. E aí sempre vou achar também que o outro não está sendo honesto comigo e que aí fica o vazio, que é o que você falou. Então, eu vou procurar, o que você mesma disse, outro relacionamento, vou procurar na bebida, vou procurar nas drogas, vou procurar um prazer momentâneo que vai me preencher daquilo. Compras, por exemplo, né? Quem É, nunca comprou alguma coisa e acabou não usando. Impulso, força ali do vendedor que tem uma tática muito boa para vender, né? Mas tem isso também. Então a gente vai nessa conduta, né? Ô, Rodrigo, isso se dá por essa dificuldade de olhar, porque é mais fácil realmente ver como que é? O cisco no olho do outro do que a trave no seu próprio. Porque a nossa, vamos dizer, a nossa trave no nosso olho dói. É por isso? Ou não? Às vezes pode ser um comodismo mesmo, a falta de consciência. Olha, eu acho que na verdade porque a nossa trave a gente se acostuma com ela. Hum, Então, em algum momento, talvez a gente vá nem perceber tanto. A gente fica condicionado com algumas coisas, né? Como você estava usando o exemplo aí, se a gente pegar na vida cotidiana, a gente já está condicionado com a ideia de ter que sempre produzir. Então, eu tenho que dar sempre o melhor para o trabalho, né? O melhor para os outros e para mim mesmo, eu acabo não tirando um tempo. Seja para fazer um esporte, me dedicar para terapia, desacelerar, passar um tempo com a família, mas realmente investir um tempo na família. Então, eu me condiciono, eu me acostumo com o que é meu. Até com a minha rotina mesmo, que ela vai me levar a adoecer. é aquela A do questão outro, não. da A zona do de outro não me conforto. dói, né? Então, eu acho que é isso também, né? E talvez aquele lance do quentinho da bosta é uma bosta, porém é quentinho. E eu já conheço. E é confortável, né? Eu acho que a dificuldade da gente lidar com o novo, com mudança, né? Que
enfim, a gente às vezes até se apega àquilo que é ruim, mas ele gera uma certa. Eu me acostumei com aquilo. Sempre fui assim, né? Tem gente que gosta, sempre fui assim, tenho X anos, não vou mudar, né? Então, acho que pode ser um pouco disso também, né? Essa dificuldade da gente, porque a partir do momento que você entra na terapia, né, você não vai permanecer o mesmo. Aliás, é uma ilusão achar que você vai Não. permanecer o mesmo. Na verdade, quando você separa um tempo para você, né, seja para você fazer qualquer coisa, para você vir na psicoterapia, para você fazer uma yoga, para você fazer uma meditação, quando você tira um tempo autêntico, real para você, é o momento em que você talvez vai começar a desconstruir algumas coisas, né? É o momento que você vai conseguir olhar para si mesmo, para aí sim, como a gente falou, ver o seu posicionamento no mundo e ver o quão responsável você é também pelas coisas que te acontecem. Você estava usando exemplos de frases aí, a gente tem a clássica, né, de que o inferno são os outros. É. E na verdade não são só os outros, eu também tenho responsabilidade nisso. Eu também tenho a minha parcela, se não quiser usar responsabilidade, quiser usar um termo mais pesado, eu tenho a minha parcela de culpa naquilo. Então aí entra o que eu falei para vocês, né? A ideia da gente aprender a se perdoar também. Mas se perdoar não para a gente ficar no comodismo, né? Bem, Gabriela, eu nasci assim, você sempre é assim, vou morrer assim e vou renascer assim, dependendo da crença. Não, né? Eu sou assim, talvez nem saiba por que sou assim e posso ser de um jeito diferente. Uhum. Só que não é fácil, né? Eu sempre falo para os pacientes no consultório, Mário, tem uma parede aqui, eu falo para eles que, na verdade, o processo de psicoterapia, de alguns valores, de algumas crenças, é desconstruir essa parede para utilizar os tijolos numa nova construção. E não simplesmente chegar implodindo tudo, botando tudo abaixo. Porque não dá para fazer isso. Isso traumatiza. Isso é alguém chegando para a gente dizendo que a forma que a gente tem de pensar, os valores, a criação, não Tá presta. tudo errado, é. Só que aí entra a ideia de termos, né? Quando eu entro, que foi o que a gente falou na ideia de julgamento, eu estou colocando a ideia de melhor ou pior, eu não estou simplesmente pensando na ideia de diferente. E aí a gente passa a ser intolerante. Aí a gente, então, não suporta a diferença do outro. Porque o meu jeito de pensar, o meu jeito de ser, ele é melhor. E aí começa a dar problema. A gente começa a discutir, a gente cria brigas, a gente tem, como eu vou te falar, a gente tem duelos, né, que são desnecessários. É o que serve talvez aí para a tua sala, talvez não sirva para a minha, mas fica muito bom na sua. Assim como o que está aqui na minha sala fique bom para mim. É só diferente, não é melhor ou pior. Daí vem a ideia de respeito. Respeitar o outro pela diferença. Mas, como a gente falou, a gente não faz isso. É interessante isso. A gente definiu o tema dessa live, né? Porque eu tava falando, a gente começou a pensar assim, né? Por que que as pessoas estão tendo tantos transtornos, né? Eu entendo, pela minha experiência, que é essa dificuldade de você muitas vezes encarar a sua parcela, né? Dos seus erros, das suas vulnerabilidades, das suas fraquezas, os pontos que você precisa melhorar em você como ser humano, né? E que isso é difícil de encarar, né? Então, muitas vezes as pessoas podem ter uma ilusão, né? Uma visão mágica do autoconhecimento, de que autoconhecimento é maravilhoso. Tipo assim, gente, é maravilhoso, porém é caótico, né? Eu sempre falo assim, para você entrar no nosso potencial, ele está aqui, né? No fundo da nossa psique. Mas até a gente adentrar nessa profundidade do ser, né, que é pleno, que é puro, que tem todas as potencialidades maravilhosas da nossa essência, a gente está passando pelas teias de aranha, pelas poeiras, pelas coisas escuras, né, as densidades da nossa vida humana, né, a gente vive essa dualidade do humano, né? Então a gente é luz e sombra, né? É Darth Vader e Luke Skywalker num só, né? Não tem 100% escuridão, 100% Jedi, né? Não, a gente tem a nossa parcela Darth Vader dentro da gente, né? E é essa parcela que a gente nega.
Então, quando a gente começa. Então, o primeiro ponto é saber assim: você vai encontrar as trevas dentro de você, sim, né? Essa parcela de Darth Vader em você, que você fala, putz, que vergonha, que horror, né? Mas, assim, é aceitar com naturalidade, porque se você não passar por essa polaridade, vamos dizer, você também não vai encontrar essa outro lado de luz para brilhar, né, com mais plenitude. Então, assim, o caos para se conhecer faz parte para se chegar à ordem, né? A sombra, a escuridão faz parte para que a sua luz também brilhe. Então, é muito importante que a gente eduque as pessoas que se conhecer é maravilhoso, porém vai doer às vezes, vai ser incômodo às vezes. Nossa, quantas vezes eu na minha sala de espera para entrar na sessão de terapia, eu tava lá com a barriga, tipo assim, é incômodo, sabe? Assim, angustiada. Aí você sai, ufa, você sai assim, parece que saiu 300 quilos de você. Mas o momento de encarar isso não é leve, né? Não é, ai, pleno, luz, né? Ai, Nunca vai somos ser. bem. Né? Nunca vai ser. Olhar para algo nosso, na verdade, tem essa dificuldade, né? E Mari, fugiu. Esqueci. Ah, sim, você falava dessa polaridade, né? Eu costumo dizer que essa ideia de equilíbrio, né, estático, a gente só vai encontrar uma vez, né? De encontrar uma vida totalmente equilibrada e estática. É quando já não tem mais batimento cardíaco, né? Aquela linha do ecocardiograma, você consegue visualizar que só para e fica reta, né? Então a gente só tem um platô que vai até o fim, quando a gente realmente já chegou no fim. Caso contrário, a vida vai ter esses altos e baixos. Então vai ter, como você falou, essa dualidade. Onde é que está a diferença nisso? A diferença é que todo mundo aqui já deve ter ouvido aquela ideia de é 8 ou 80. Né? Então fulano é 8 ou é 80. E na verdade o que a gente está querendo dizer é que são extremos. Né? Então a gente está sempre entre extremos, oscilando. E quando a gente busca equilíbrio, e o equilíbrio vem com autoconhecimento, vem com maturidade, essa balança, ela passa, ao invés de ter o 8 e o 80, ela talvez passe a ter o 4 e o 40. Ela talvez passe a ter o 20, né, e o 2. Então a gente oscila menos entre os extremos. Por isso que fica essa ideia de equilíbrio. Talvez quando a gente olha de longe, um gráfico crescente ou uma linha reta. Mas quando a gente se aproxima, a gente vai ver que existem ondulações. E por quê? Porque, poxa, vida é dinâmica. Então você pode ter começado a semana muito bem, né? E aí, poxa, estou contente, estou alegre, mas alguma coisa vai acontecer. E a gente tem disso, né? Quando você passa um período muito bom, você fica, poxa, mas alguma coisa vai acontecer. E alguma coisa vai acontecer, é fato, porque não fica nesse equilíbrio, nessa plenitude por tanto tempo. Se ficasse sempre assim, a gente não buscaria se desenvolver, a gente não buscaria continuar no crescimento. A gente iria acomodar. Daí vem a ideia da zona de conforto, que é aquela zona já conhecida que a gente prefere ficar. Me dói, dói, mas eu já conheço onde dói, já sei a intensidade dessa dor. E se eu for para algo além disso, que dor vai ser essa? Onde é que vai me doer? De que jeito que eu vou superar? Eu prefiro ficar onde eu estou, que foi o exemplo do que você disse. Uhum. E aí é importante a gente diferenciar, né? Que então o desequilíbrio, um certo desequilíbrio faz parte da nossa natureza, essa oscilação, né? Até mesmo a definição de emoção. Emoção, energia em movimento. Né? Então, assim, nunca barre as suas emoções, né? Então, tem pessoas que são mais sensíveis que outras, né? Mas a emoção precisa fluir. Então, esse movimento, né, faz parte da nossa natureza humana, natural oscilar em diferentes emoções. O problema é aí a patologia, que é o que eu sempre falo assim, né? Que a gente falou, a ansiedade, esses desequilíbrios da vida, a tristeza, vão sempre fazer parte da vida. O que tem cura? O que eu acredito, a minha bandeira que tem cura é o desequilíbrio exacerbado, é a doença mental que assim, você perde o seu chão, você perde o seu eixo. Né? Quem já teve uma crise de pânico sabe, você não tem chão, né? Você perde totalmente a sua referência, a sua mente fica distorcida, você acha que você vai morrer, você não consegue. A sensação é que você não consegue sobreviver, você não vai conseguir lidar com nada. Isso tem cura.
Isso é o que a gente está aqui para incentivar vocês a tratar, né? A melhorar. Porque a gente tem que ter chão. Chão interno, sabe? Esse chão interno se conquista com autoconhecimento, com terapia, com você se apropriar dos seus dons, com você se fortalecer no seu propósito de vida, em quem você é, na sua essência. Isso é o que vai te segurar nas instabilidades naturais da vida, né? Então, quando alguma coisa difícil acontecer com você, você, beleza, tá difícil, mas eu tô inteiro. Eu não tô fragmentado, não tô surtando, né? A questão do surto, né? A gente às vezes banaliza esse termo, mas, gente, né, surtar não é legal, né? É um sinal que esse desequilíbrio do surto precisa ser olhado, né? Porque a gente tem que ter o eixo interno para lidar com o desequilíbrio da vida. Se aterrar, na verdade, que é o que você está falando, é justamente a ideia para que a gente saiba muito bem quem a gente é, os valores que a gente tem, o valor que nós temos. Porque se a gente não tem isso, se a gente, na verdade, não tem muito bem definido dentro de si esse valor, essa autoconfiança, essa autoestima, esse orgulho, a gente vai variar, a gente vai mudar muito de acordo com o que os outros vão dizer a nosso respeito. Então, quando a gente não tem isso, a gente, na verdade, vai estar solto à deriva do que os outros vão dizer e do valor que os outros vão colocar em quem nós somos. E aí não tem como a gente cobrar. Quando eu passo a ter uma vida de querer agradar a todo mundo, eu talvez em algum momento vou continuar vazio, não sabendo quem eu sou. Porque se em cada lugar que eu vou, eu me apresento de uma forma diferente, eu não mantenho a minha essência, a minha natureza, ao longo do tempo, conforme essas pessoas vão indo embora, né, vão saindo da minha vida, seja lá por qual motivo, eu estou sozinho. E aí é onde fica difícil. Eu estou vendo aqui, eu vi que alguém tinha colocado um comentário, né? E estou vendo aqui, a Matilde, ela pôs que é difícil ter autoconhecimento quando você expõe algo bem particular e o outro usa esse fato contra você. E literalmente acontece com pessoas que você acreditava e confiava muito, né? E, ó, pensando aqui, porque já que é tudo ao vivo, né, que a gente não tem um tempo para poder refletir, na verdade, se a gente for pensar na ideia de decepção, Matilde, de ficar decepcionado com alguém, essa decepção sempre vai vir de alguém que a gente confia, né? É quando a gente deposita algo no outro e esse outro talvez não corresponde à expectativa que a gente tinha ou que ele magoa que a gente vai ficar chateado, triste. Mas o autoconhecimento eu acho que é um pouquinho diferente, né? A gente tem essa possibilidade de expor para o outro algo que, primeiro, num fato aí que você colocou, já é bacana que você sabe que é algo íntimo. Então você tem a possibilidade de se abrir para uma outra pessoa, coisa que geralmente muitas pessoas não vão ter. Elas vão ter aquele receio, vão travar, não vão expor algo muito íntimo e muito próprio. Se o outro, na verdade, usa isso para prejudicar a gente, isso aí está falando mais do outro do que da gente. Então é sinal que o outro realmente ainda precisa amadurecer, mudar, crescer, aprender muitas coisas que talvez a gente já possa ter um pouquinho, aprendido um pouquinho diferente, naquele sentido. Porque a gente já consegue se abrir. A gente tem talvez a empatia para poder acolher o que o outro está dizendo e não usar isso contra ele jamais. Por quê? Porque se a gente pensar, quando eu digo algo íntimo para o outro, que foi o que você falou, eu praticamente abro meu coração. Seja esse outro um companheiro, uma companheira, seja esse outro um amigo, seja esse outro um profissional. Quem quer que seja. O outro tem que ter o mínimo de capacidade, né, de desenvolvimento, de empatia, de acolher aquilo que eu estou dizendo. Se o outro usa isso para simplesmente essa abertura que eu dou no meu peito, para chegar mais próximo do coração e enfiar uma estaca lá dentro, né, talvez a gente tenha livramentos, né, mais do que decepções. É, claro. Isso é muito importante, né? Porque o outro, né? O externo, a gente não tem controle, né? Então, até eu estava conversando com o Rodrigo, né, sobre o tema dessa live, né? Que muito motivador, né, que leva as pessoas a buscarem a terapia é quando os relacionamentos da vida da pessoa estão, assim, já desabando, desmoronado, já tá tudo caótico, de repente já perdeu o emprego, já perdeu o marido, já perdeu a mulher, já perdeu, enfim.
amigos, né? Tá tudo desmoronando. Mas é muito importante que a gente entenda, né, que a gente não pode esperar do outro mais do que ele pode dar, né? Então a gente não pode pôr a nossa paz de espírito, a nossa autoestima na mão de outra pessoa, porque a gente nunca sabe o que vai na outra pessoa. Às vezes aquela outra pessoa ela tem tanta fragilidade ou mais do que você pensa, né? Ela só às vezes não demonstra, às vezes ela não aparenta, mas ela de repente não consegue ter esse nível de sensibilidade de que a pessoa, nossa, a pessoa abriu o coração para mim, né? Então, e aí então assim, a gente não pode se realmente o trabalho do autoconhecimento, desse fortalecimento emocional, é você não ser vulnerável ao que o outro pensa de você, você se deixar abalar porque o outro não gosta de você, né? Ou de repente ter o ego inflado porque muitas pessoas me adoram, né? Eu sempre penso nos famosos, né? Nas celebridades, assim. Como que é você? Por que tantos não conseguem lidar quando a fama acaba? Então, esses dias eu estava até assistindo o documentário da filha da Glória Pérez, né? Aquele documentário que ela, nos anos 90, era uma atriz, né? A grande estrela da Globo, né? E que foi assassinada por esse cara que, pelos traços, assim, é naturalmente um psicopata, mas que o quê? Ele se viu ameaçado porque ele ia perder o estrelato dele. Ele era o par romântico dela, né? E ele ia, no script da novela, ele já estava designado para ser substituído por outro par romântico, né? Na novela eles terminavam. Logo depois desse término na novela, ele matou uma pessoa, né? Então, assim, olha como a questão do ego desequilibrado, da fama, como isso mexe com as pessoas, né? Então não é só o que de repente assim, o que dói mais é quando a pessoa não gosta da gente, né? Quando a pessoa faz algum bullying com a gente, despreza, alguma coisa assim. Mas o outro lado também é negativo, né? Você se basear, você permitir que a sua autoestima fique oscilando dependendo do que o outro acha de você, não é nada positivo, né? Tem que vir de você esse amor, essa aceitação, Eu esse estava dando uma valor. fugida aqui, Mari, estava olhando nos papéis que eu estava procurando, tentando alcançar aqui, sem sair do vídeo, um dos livros, né, que eu estou lendo. E tem uma frase nele que eu estava procurando e eu achei, que diz o seguinte: nunca espere tranquilidade nos outros. É, Porque essa tranquilidade vem do que você tem dito, né? É dessa paz de espírito, se a gente for parar para pensar, né? A tranquilidade é interna, que é também aquela velha frase, né? De que quando a gente consegue colocar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo, aí a gente sabe que a gente teve um bom dia. A gente andou reto nos valores que a gente tem, né? isso. E Então, até a gente estava comentando, né? Tem um capítulo do meu livro, que é o capítulo 7. Eu anotei aqui para quem quiser aprofundar esse tema, né? Que quando eu escrevi, eu coloquei esse capítulo 7 como uma lição espiritual, que tudo é sua extensão. Então, como a gente está acostumado a olhar para o externo, começa a olhar para a sua vida e ver que tipo de histórias e situações estão se repetindo na sua vida. E no meu caso, eu tinha uma situação recorrente na minha vida que eu passava por pessoas que queriam passar por cima de mim, pessoas que me diminuíam na frente dos outros. Eu cheguei a sofrer assédio moral, né, num trabalho que eu estava. E aí eu estava constantemente na minha vida sendo colocada nessa posição de, eu sou a vítima e tem um vilão muito mal me subjugando. E às vezes a gente tende a estar, porque eu sou boazinha. Eu, de fato, realmente eu nunca tive essa coisa de passar por cima dos outros, de xingar, né? De ter essa manipulação, né? De passar por cima dos outros. Isso não era o meu traço, porém, eu estava deixando de me posicionar. E aí eu estava acomodada nessa posição de vítima, aí o que acontecia? A pessoa lá me humilhava na frente de todo mundo. O que eu fazia? Corria pro banheiro e ficava chorando. Porque eu sou muito humilhada, porque as pessoas abusam de mim.
e lá, constantemente esse tipo de situação, né? Então, isso não é benéfico, não é porque eu não estava fazendo mal para uma pessoa que eu estava agindo corretamente comigo, né? Então, assim, isso era fazer mal para mim, mesmo que eu não estivesse fazendo mal ao outro, eu estava fazendo mal para mim nessa posição de vítima. Então, se você tá, presta atenção nas situações que estão repetindo na sua vida, porque isso é um sinal para você olhar que parte minha está espelhando esse externo, né? Porque parte minha de vítima, que eu não estou olhando, está sempre criando vilões na minha vida, né? Então isso isso é autoconhecimento, tá Ô vendo? Mari, mas quando foi ou como foi que você conseguiu passar a ver esses ciclos acontecendo e se repetindo? Porque muitas vezes quem está dentro não percebe o ciclo iniciando e finalizando, né? Vai sempre numa constante e acha que é uma reta. Sim, foi depois de muitos anos, né? Então, até mesmo assim, no processo de pesquisa do meu livro, quando eu estava escrevendo o meu livro, aí eu estudava muito também sobre essa questão da espiritualidade, né? Do inconsciente, né? Então, eu até separei uma frase aqui que atribuem a Jung, mas eu não tenho certeza se é dele, né? Mas que é assim: uns chamarão de destino, outros de não tenho sorte na vida. Mas a verdade é que enquanto você não tornar-se consciente, o inconsciente estará dirigindo sua vida. O que vai dentro dele? Né? Então, enquanto você não se tornar consciente, o inconsciente vai estar dirigindo a sua vida. Então, são essas parcelas que a gente fala, eu sou azarado, nada dá certo para mim, tudo que eu faço dá errado. Eu só atraio gente ruim, né? Ai, eu tenho um dedo podre para Curva escolher de rio. relacionamento. Hã? Você tem o dedo podre, a curva de rio, Curva né? de rio, entendeu? Então, são essas coisas que a gente vai atribuindo. É você. Você está escrevendo a sua vida. Isso é livre-arbítrio. A gente, então é isso. É essa chacoalhada que às vezes a gente tem da vida. Eu tive um distanciamento temporal, né? Talvez aí de uns 7 anos, para olhar para a minha história e começar a notar, falei, nossa, realmente, sou eu. Eu que tô, eu que não me posiciono. Eu que não tô forte. Eu que tô fraca. Eu tô fraca. E aí as pessoas estão passando por cima de mim. Não é problema das pessoas. Sou eu. Eu que tenho que me fortalecer. Eu que tenho que encarar. Sabe? Eu que tenho que parar de ser vítimazinha e boazinha. Eu choro depois quando chegar em casa. Mas agora eu vou me impor. Né? Então, assim, esse chacoalhão, a sua própria vida está te dando sinais. Mas a gente não é ensinado o quê? A assumir a propriedade da nossa história, do que a gente está escrevendo. A gente acha que é Mari, passivo, né? os pacientes que eu atendo, eu acho que eles nem têm ideia do quanto eles me acompanham depois das sessões, né? Eu carrego, assim, frases, cenários que eles descreveram, né? E uma dessas frases é uma do que você está falando com a ideia de responsabilidade, né? Da gente, na verdade, assumir o nosso lugar no mundo e a responsabilidade daquilo que a gente quer, daquilo que a gente está deixando passar. Uma paciente, hoje ela já não acompanha mais ela, mas ela dizia que era a ideia de assumir a bronca, né? Uhum. Então, assim, se quiser entrar num relacionamento, se todos os seus amigos são solteiros, você está entrando num namoro, assume a bronca, né? Você teve uma oportunidade de mudança de trabalho para ganhar mais, para crescer na tua carreira, e é isso que você realmente quer, assume a bronca. Você não está mais afim do teu relacionamento, vai terminar, assume a bronca. Então a ideia de é o que você quer. Você tem, mesmo que você não tenha, você tem certeza disso? Mesmo que você tenha muito medo do que é que pode acontecer, já que o futuro é sempre incerto, assume a bronca. Então, tipo, vai, se responsabiliza. Se não der certo, você volta atrás, pede desculpa, faz de novo, sabe? Mas vai adiante. Porque muitas vezes o pessoal vai ficar travado. O pessoal não vai. E essa ideia de ciclo que você colocou, primeiro, né, para eu não esquecer aqui que o Alzheimer às vezes bate forte. Num primeiro momento, primeira coisa, todas as vezes em que você fala, né, ou que a Mari fala, ou que eu diga, que a gente fale sobre espiritualidade, a gente não está falando de religiosidade especificamente, de uma religião específica. Tá? A gente está falando de espiritualidade, o quanto isso é sim importante. Tá?
Dentro do consultório, a pegada é outra, não dá para falar certas coisas, né? Não dá para a gente direcionar, mas religiosidade, espiritualidade, desculpa, é um negócio extremamente importante, Mário. E isso é nítido nos pacientes que muitas vezes eles acabam dando um salto qualitativo. É impressionante. Mas não é aquela situação de eu vou para uma religião, vou lá, gero um crédito pré-pago e gasto ele durante a semana. Não, é quando aquilo faz parte de você, quando você se identifica com aquilo, né? Outra coisa, com relação à ideia do círculo, que é o que a gente está falando, da vida que é cíclica, Mari, mas assim, dá para ilustrar isso nos atendimentos. Eu tenho, de repente, as situações onde eu começo a acompanhar um paciente, né? Ele para, por qualquer motivo ali, precisa pausar, né? Quando ele retoma, é como se ele tivesse parado naquele momento, passado 1, 2, 3 anos, ele retorna, e aquilo ali está se repetindo. Seja com a mesma situação, com os mesmos personagens, ou um novo personagem, um novo cenário, mas a mesma situação, o mesmo aprendizado que ele precisa passar. Que ele precisa dar um salto, resolver, etc., mas que ele precisa avançar naquilo ali. Né? É o que a gente brincou uma outra vez, né? Parece videogame. Enquanto você não vence um chefão, você não vai para outra fase. E são esses saltos qualitativos que a vida tem. Né? Então, esses ciclos, eles acontecem, eles são muito importantes a gente poder identificar. Só que, às vezes, é o que a gente conversou ao longo da live. Eu estou tão ensimesmado que eu não vejo. É por isso que quando você perguntou, o cisco, né, no olho do outro me incomoda, mas a trave que está no meu não me incomoda. Por quê? Porque quem disse que tem uma trave no meu olho? Quem é você para dizer que tem uma trave no meu olho, se eu não estou vendo nada? Não, mas você não percebe que de repente tem um risco bem fininho na imagem que você vê? Não, mas isso aí está comigo sempre, desde sempre. Isso aí não é problema nenhum. Bom, então tá, né? Então, sem problema. Até começar a causar muito sofrimento, né? Eu também falo muito isso, assim, que eu agradeço muito aos sofrimentos que eu tive, porque foram os momentos de virada, né? São essas chaves que caem. Eu agradeço muito a chefe abusadora que depois me fez eu ter esse olhar para a minha história e perceber, bom, sou eu que não estou me impondo, né? Eu também tinha muito esse lance de me esconder, né? Eu nunca queria aparecer, né? Apesar das pessoas falarem, sempre falavam para mim, ai, nossa, Mari, você fala tão bem, né? Você se expõe tão bem, mas eu nunca queria, eu estava sempre me escondendo, sempre me escondendo. Se eu tivesse me mantido nessa zona de conforto, atrás de pessoas que apareciam enquanto eu não aparecia, eu não teria nem criado o Mary Sweet, porque como que eu teria criado algo se eu não poderia, né? Hoje o meu veículo, né, que eu me encontro é através da minha expressão, né? Eu me redescobri como artista, que era algo que estava totalmente esquecido dentro de mim. E a gente vai se escondendo nas nossas fragilidades, nas nossas vulnerabilidades, nas nossas zonas de conforto, nas nossas feridas. E a gente vai ficando ali, ó, e vai ficando preso naquilo. E isso impede o seu desenvolvimento. E é por isso que muitas vezes a gente vai adoecendo, vai tendo depressão, síndrome do pânico, transtornos mais graves, problemas mais sérios de saúde, que hoje tem muita coisa que se relaciona ao mau processamento emocional, doenças, né? Doenças físicas mesmo, né? Então, assim, a gente às vezes precisa desses chacoalhões da vida para empurrar, porque a nossa tendência é ficar nessa conhecido, mesmo que seja doloroso, mesmo que não né, te permita o desenvolvimento, esteja impedindo o seu desenvolvimento. Mas é por isso que é muito importante, agradeça todas as situações ruins que acontecerem com você, porque elas podem ser, depende de você, essa propulsão, sabe? Para que você alcance novos patamares dentro de você, né? Tem no storytelling, né? Tem a jornada do herói. E sabe aqueles momentos, normalmente falta assim 20 minutos para acabar um filme, né? No último capítulo da série, penúltimo capítulo da série, aquele momento que tá dando tudo errado. Tá tipo assim, meu, não, agora fudeu de vez. Não, agora, tipo assim, o cara caiu, tá vindo todos os morcegos em cima, ele tá sem a arma voou pra longe, o amigo dele tá amarrado. Tipo assim, meu, fudeu. Isso chama, no storytelling, all is lost moment. Tá tudo perdido. É o momento que tá tudo perdido. Gente, se existe essa analogia nas histórias, é porque essa analogia vem da onde?
vem da nossa vida humana. Então, assim, no momento, o momento Always Lost Moment, ele só antecede o clímax. Ele só antecede a vitória triunfal do herói. Então, assim, você não pare no seu Always Lost Moment. Não fique eternamente no fundo do poço. Ele só tá faltando. Você só precisa desenvolver a sua força interior para você alcançar a sua redenção. Isso faz parte do ciclo humano, né? Então, assim, isso é muito importante que as pessoas saibam. Não fique no always lost moment, não. Vai, insiste mais um pouco. E outra, né? Nós não estamos falando que a gente gosta de sofrer ou gosta de dor, não é isso não. Na verdade, eu acho que o que você está colocando eu ouço da seguinte forma: é que tudo que acontece com a gente, bom ou ruim, a gente carrega. Então nós vamos ter sinais, lembranças, cicatrizes. Seja aquela cicatriz que está no teu corpo, né? Porque você machucou, caiu, quebrou, cortou, ou aquelas que você mesma teve consciência de querer fazer, como uma tatuagem, né? Que é uma cicatriz que a gente carrega com um símbolo daquilo ali pra gente. Mas o que a gente está falando é o quanto, na verdade, as coisas que aconteceram de importante na tua vida, elas não são necessariamente sempre as coisas boas. O importante não é sempre o bom, não é sempre o positivo, não é sempre aquilo que é saudável. O importante é aquilo que marcou. Então, a perda de alguém, o luto de alguém, a perda de um trabalho, né, tudo isso não é legal. Tudo isso a gente sente. É um luto, dói, né? Mas isso é importante porque isso tem ali um pontinho que marcou a tua história, tem uma cicatriz que você vai carregar com você. E aí vem o que você falou. O ponto de virada é que a gente não fique preso nesse acontecimento ruim, negativo, né, de dor, mas para que a gente possa, inclusive, ter uma visão que alcança o além disso aqui. O que vem depois. Aquela ideia de que depois de toda a tormenta vem o sol, alguma coisa assim, tem a calmaria, né? Então, naquele momento, vai ser difícil você conseguir olhar para além disso. Você vai estar fazendo um movimento de embotamento, que é de se tornar um botão, como se fosse uma flor, que você se fecha. Nisso, o que acontece? Você concentra as suas dores, porque não areja. Você se fecha novamente, vai ficando concentrado, fica uma pressão maior. É como se você estivesse num cômodo que está um cheiro horrível e o cômodo vai diminuindo. Vai ficando cada vez mais sufocante e o cheiro cada vez mais forte. A ideia justamente é que a gente possa se abrir. Se abrindo, a gente está se abrindo para algo bom e também para as coisas ruins que podem acontecer. Não dá para a gente ter essa membrana que é semi-permeável na vida, onde só chega coisa boa. Tem uma verdade, né? Quem dera assim se a gente fosse blindado disso. Mas aí que tá, né, Mari? Se fosse assim, talvez a gente também não crescesse. Não, e nem A gente existiria ficaria mal como ela acostumado. é. A gente nem seria humano, né? Porque é impossível na condição humana isso acontecer. Né? Então, a vida nem seria como ela é. Seria uma outra vida, talvez uma outra dimensão, mas não humanos terráqueos. E até onde a gente sabe da nossa condição, a gente é essa dualidade, né? Essa parte. Então, acho que fica de lição, assim, né, dessa live. Se conhecer muitas vezes dói, é caótico e não é bonito, não é sempre bonito. A gente precisa ter uma dose de perseverança, né, de confiança, de fé e enfrentar, né, que tem partes ruins. Precisar de ajuda, muitas vezes, para a gente ressignificar esses momentos do Always Lost Moment na nossa vida. Às vezes a gente precisa de terapia, tá? Às vezes a gente não é super-herói, óbvio que nas histórias os heróis, eles são além da vida, né? Então eles têm superpoderes. Nós, seres humanos, não temos superpoderes. Então a gente conta com os nossos super profissionais, terapeutas, médicos, psicólogos, verdadeiros amigos, né? Pessoas que se importam com a gente. Então, é muito importante que a gente saiba que não saímos dos nossos problemas sozinhos. A gente sempre precisa do outro para nos ajudar. Se tem situações recorrentes acontecendo na sua vida, começa a reparar que tipo de problema sempre está acontecendo nos seus relacionamentos. Que tipo de pessoa você está sempre atraindo? Que tipo de briga está sempre acontecendo? Qual que é sempre o motivo, o fim da briga? Para e, assim,
evita a tendência de julgar e olhar, o outro está errado. O que cabe a você, mesmo que aparentemente você seja a vítima, né? Lembre-se que também a vítima tem a sua responsabilidade, né? Então, preste atenção, sempre autorreferência, volta para você. O que compete a mim? Porque é o outro, eu não posso mudar, né? O externo eu não posso mudar. O que compete a mim? E se aí o ciclo não se repetir, talvez aí a relação tenha que acabar. Não há nada de errado as relações terminarem na vida, ué. Às vezes, né? Às vezes não é para ser. Mas às vezes é só uma questão de um trabalho interno que a gente está relutando em olhar, né, Rodrigo? Porque É só ir lá. É só ir lá e dar aquela limpada no vidro da janela, né, da sua janela, que talvez o mundo fique um pouquinho mais claro. Quando você estava falando da questão da jornada do herói aí, né, de que para a gente não ir, né, não ter a mesma conduta, eu lembro de uma frase que diz, né, que seríamos muito melhores se não quiséssemos ser tão bons. E é isso, né? Essa ideia de ficar se martirizando também, né, não vai te levar a lugar nenhum. Não leva, sabe? A ideia de ficar me sacrificando, como a gente vê nos filmes, que foi o que você falou, em prol de todos, aqui na vida real não vai ser tão positivo, não. Até porque se você não parar, talvez todos aqueles por quem você está se sacrificando não vão parar. Muito pelo contrário, eles já estão cômodos, porque você está sempre ali fazendo para eles. Por eles, no momento em que é oportuno, para eles. Exatamente, aí entra os ciclos, né? Atenção às repetições da nossa vida, né? E, pessoal, não sei se alguém deixou alguma pergunta aqui. Eu acho que tem um campo específico para pergunta. Se alguém quiser fazer uma pergunta específica, alguma dúvida que ficou sobre isso que a gente está falando, pode colocar aí. Enquanto isso, eu só vou dar um recado, que é o seguinte, né? Então, essa é a primeira live que a gente está fazendo aqui, eu e o Rodrigo. Só que a gente pretende fazer lives semanais, sempre às 20 horas, porque é o horário que o Rodrigo libera do escritório. E a gente acha também que à noite é o horário que mais pessoas podem assistir e participar ao vivo. Então, a gente quer algumas coisas de vocês. Que vocês mandem no nosso direct, ou quando a gente abrir caixinha nos stories, mas pode mandar mensagem para mim no Mary Sweet Stories, que dia vocês preferem, tá? E se tiverem sugestão de outro horário, a gente vai pela maioria, só que sabendo que o Rodrigo tem a parte dele à noite é mais livre, né? Então não sei se a gente vai conseguir ter tanta maleabilidade no horário, tá? Mas surgiram dias da semana, hoje a gente começou na segunda, mas a gente quer testar outros dias da semana e a partir do momento que a gente achar qual dia fica mais fácil para as pessoas participarem, a gente vai definir fixo toda semana. Por quê? Porque a gente quer criar nesse espaço esse encontro, gente, para que a gente possa debater sobre essa questão mesmo das nossas emoções, do autoconhecimento, para que a gente tenha saúde, né? Eu sempre falo assim que um mundo com pessoas que se conhecem, né, com uma boa autoestima, não teria guerras, sabe? Assim, não teria tanta violência, não teria abusos, não teria tudo que a gente vê, né? Porque essa violência que a gente vê fora é porque tá todo mundo muito ferido por dentro. É sempre essa relação, é dentro, fora, dentro, fora, dentro, fora. Né? Então é muito importante que a gente debata sobre essas coisas, e aqui eu e o Rodrigo, bom, Rodrigo psicólogo, eu jornalista, a gente está acostumado a ouvir histórias, tá? Então, assim, não precisa aqui ter vergonha, é claro que essa live depois vai ficar disponível, mas eu gostaria que a gente aqui não tivesse vergonha de expor nada que seja do humano, desde que seja com o objetivo da gente evoluir, ser pessoas melhores. Então, criar essa comunidade aqui entre nós toda semana. Vocês topam? A gente, na verdade, gosta de ouvir histórias, e é o que a gente faz, né, por profissão. E aí também outra coisa, talvez, que eu acho que o pessoal vai acompanhar e vai perceber, é que a gente gosta muito de falar. Né? Então, a gente já fez uma hora que a gente está aqui. No dia a dia a gente ouve muito e talvez por isso quando a gente se encontra a gente quer ficar falando. Né? Então, debater assunto aí é algo que a gente tem o hábito de fazer normalmente. Mas aí, como a Mari falou, né, a gente quer testar alguns dias, diferentes dias, talvez com relação realmente à questão de horários para as lives acontecerem, não tem tanta flexibilidade, mas em compensação, temas. O que vocês tiverem de sugestão para temas, podem sobrecarregar a gente aí nos directs,
e a gente vai anotando todos os temas que a gente gosta realmente de debater. E aí a gente vai também com a participação de vocês. Isso, exatamente. Então aqui, né, a gente não tá aqui para falar um tema que eu e o Rodrigo a gente gosta, né? Na verdade a gente é apaixonado pela mente humana. É, não. Tipo assim, a gente gosta de tudo, é difícil falar, né? A gente poderia ficar horas aqui falando da alma, da mente, do propósito, das doenças, enfim, né? Então, assim, onde está doendo? Qual é o seu calo que está apertando? Manda pra gente, que toda semana a gente vai estar fazendo lives e os temas de vocês é o que a gente vai estar trazendo aqui para aprofundar. E esse é o espaço que a gente pode aproveitar para trocar. Eu vi que várias pessoas foram comentando aqui algumas coisas e eu não consegui ler em tempo real, porque senão eu desvio do que o Rodrigo está falando, do que eu estou pensando em falar. Então, assim, por isso tem um espaço para perguntas. Por enquanto ninguém fez, mas não tem problema. A gente aguarda as sugestões para a próxima live. E aí já saibam que a gente vai estar aqui toda semana. Gostaria muito que a gente fortalecesse essa comunidade aqui. Né, Rodrigo? Sim, senhora. É isso aí. Sim, só um outro adendo. Quem quiser não quiser aguardar a próxima live para aprofundar nesse tema, tem o meu livro, o meu e-book, tá? Chama Encontre Sua Alma, ela está aqui dentro, Guia para a Paz Interior. A gente baixou o preço dele agora, ele está num preço promocional para R$ 9. Então, assim, não tem desculpa de que não tem dinheiro, ó, tá? Tipo assim, tá? E ele, gente, É é muito 9 legal. redondo. 9 redondo. Não é 9,99, é menos de R$ 10 mesmo. É menos de R$ 10. Tá. Tá? E assim, ele tá disponível no meu site, tem link na bio, mas para quem quiser, fica gravado aqui, é marysweet.com.br/livro. Você vai entrar lá, ele é com um aplicativo gratuito que você vê e ele é interativo, tá? Então, assim, você vai poder acessar o mural do leitor, tem vários vídeos e exercícios, então isso que eu falei aqui nesse tema da live, né, tudo a sua extensão, tá no capítulo 7, para você ler. Então, se você não quiser esperar a próxima live, já está aí coçando para, nossa, preciso aprofundar um pouquinho mais sobre isso, pega o livro, porque ele, assim, eu resumi 13 anos de uma jornada que não foi nada fácil em 50 páginas. Então, ele está didático para ajudar aí você a encontrar essa paz interior através do seu autoconhecimento, né? De forma natural, né? Se encontrando, se harmonizando com as suas feridas, entendendo que autoconhecimento, apesar de não ser simples, ele é acessível para todo mundo, né? E necessário. Já plantou uma árvore, Mari? Porque quando escrever um livro, você já escreveu. Ainda não. Não plantei uma árvore. Ô Mari, você falou com relação à questão da alma, né? Eu ouvi, na verdade, ao longo da semana, chegou para mim, não sei de que jeito ali por sugestão, Alma. Alma é uma cantora finlandesa, tá? E ela lançou um hit que tem uma pegada mais ou menos anos 80, assim, é bem legal. E que a música chama I Forgive Me, Nossa, que é o que a gente estava falando. É sensacional, é bem baladinha, bem legal. Eu me perdoo. Depois, quem quiser aí, é só procurar YouTube, Spotify, né? Mas é bem legal. Depois você ouve também, eu acho que você vai gostar. Vou ouvir, obrigada pela sugestão. Mais alguma coisa para a gente encerrar essa live? Não, fiquei surpreso com o preço do teu livro, conheço o teu livro, e acho que mais barato do que isso, nem se o pessoal ganha. Não, né? Não é R$ 9,99, não é 9,97, é 9, um dígito só. Isso. O objetivo é que incentive o autor, obviamente. Sabemos que o trabalho do autor no Brasil não é nada fácil, mas é que as pessoas tenham acesso a isso de maneira fácil, entendeu? Eu sei que a condição financeira não é. A gente tem muita conta aí para pagar, mas a gente precisa investir um pouquinho na nossa saúde emocional, né? Porque sem saúde emocional a gente não faz nada. A gente não faz nada nessa vida, né? Então, eu queria agradecer as pessoas que passaram por aqui. Fiquei muito feliz que teve pessoas. Né? Não, né? Não foram os nossos perfis particulares que a gente entrou. Teve uma hora que eu entrei ali para ver, porque eu queria ver os comentários. Só que no Instagram do PC não aparecem os comentários para mim. Entendeu? Eu queria ficar vendo os comentários pela tela do computador. Não deu. Mas eu falei, vai no dedo aqui na tela mesmo.
Agradeço os nossos amigos, nossos familiares e as pessoas que talvez não nos conheçam ainda, mas que a cada vez, né, vocês possam nos conhecer cada vez mais. Toda semana vamos estar aqui e contamos com a presença de vocês, tá bom? Também agradeço. Eu vi um monte de paciente, ex-paciente, entrando, pingando ali. Tem uns pacientes Aí, o João, os que nossos defendem. ex-alunos, Sandra, Não, Ítalo, Matilde, Renata, eu posso Raquel. dizer, como eu estou fora do trabalho de psicólogo, Matilde é uma puxa-saco, ela gosta muito de mim e me acompanha sempre. Tenho um carinho muito grande por ela também, por ter acompanhado a história dela. É o que eu falo para todos os pacientes, né? É um prazer, como você falou, tem storytelling, né? Então eu não conto histórias, eu ouço histórias, né? Então eu tenho um papel ali de muita responsabilidade, um papel pelo qual eu sou muito grato, que é guardar essas histórias. Com certeza. E guiá-los, né? Você não pode escrever por eles, mas você pode orientá-los, né? Tá ali lado a Posso, lado. posso, eu posso acompanhá-los, né? Tá com Acompanhar. eles no meio daquela jornada que você falou, quando eles vão passando, né, por todas as dimensões ali, eu acompanho eles nessa travessia. Não mostro para eles qual o caminho que eles têm que seguir, mas estou ao lado deles para que eles não tenham que fazer isso sozinhos. Exatamente. E a gente nunca tá sozinho, né, gente? O ser humano não é uma ilha. Então, né, vamos escolher as nossas companhias, porque a gente sempre pode encontrar a ajuda certa do nosso lado, né? Ah, não. Sempre tem hora para chegar, né? A palavra sempre tem hora para chegar. É verdade. Mas é isso então, Mari. Segunda-feira que vem? Por enquanto, segunda que vem, aguardando sugestões das pessoas sobre próximos dias que a gente pode testar essas lives aí, tá bom? Sim, senhora. Muito obrigada Posso a ir você jantar, também, Rodrigo. posso ir jantar então? Pode, pode. Gente, uma ótima semana para vocês. Mais uma vez, obrigado aí por terem compartilhado, acompanhado a gente. Mari, obrigado pelo convite. Tá? Depois a gente conversa mais aí então. Eu que agradeço. E vocês mandem os seus comentários, a gente quer saber o que vocês acharem que querem ver para a próxima, tá bom? Beijos, ótima noite para vocês e até a próxima. Até mais, tchau, tchau. Tchau, gente.